Meu nome é Irma Barchas e tenho 34 anos. E durante a maior parte da minha vida, eu fui a segunda opção na minha própria família. Eu não percebia completamente isso. Não de um jeito que eu pudesse negar até uma manhã de Natal. Uma sala de estar, uma árvore sobrecarregada de presentes, um livro de colorir barato. Foi tudo o que bastou para algo dentro de mim finalmente se romper. Mas a história não começa aí. Para entender por que aquele momento doeu tanto, é preciso voltar anos atrás. Eu cresci em Sacramento com meus pais e meu irmão mais velho, Derek. Ele é 3 anos mais velho e, desde que nasceu, foi o filho dourado, o favorito. Atlético, carismático, quarterback do time de futebol americano, popular com todos os professores, técnicos e vizinhos. Se a infância fosse um filme, Derek era o ator principal. Eu era quieta. Livros em vez de animadas reuniões escolares, feiras de ciências em vez de festas. Uma estudante constante, prestativa, comum, alguém de quem as pessoas gostavam, mas que não eram realmente notada. O favoritismo não chegava como um tapa. Entrava devagar, suavemente, através de desculpas que quase faziam sentido, se você não olhasse muito de perto. Derek ganhou o quarto maior porque precisava de espaço para seus equipamentos. Derek ganhou o novo Xbox e eu fiquei com o antigo porque você não gosta tanto de jogos mesmo. Aos 16 anos, Derek ganhou um Honda usado do meu pai, com um laço vermelho no capô. Quando perguntei, meio brincando, se um dia eu também ganharia um carro, minha mãe sorriu como se eu estivesse sendo sensível. Você é mais responsável, Irma. Vai valorizar ganhar o seu próprio. Então, Derek dirigia e eu caminhava, pegava ônibus ou pedia carona, sempre ouvia, você entende, querida. A faculdade mudou completamente a dinâmica. Derek conseguiu uma bolsa completa na universidade estadual dele. Mensalidade, moradia, alimentação, mesada. Mamãe e papai cobriram o que a bolsa não pagava. Eu entrei numa boa universidade estadual a 2 horas de distância. Meus pais disseram que ajudariam no que pudessem. Isso se resumiu a $5.000 por ano. O resto, empréstimos estudantis, 3 trabalhos de meio período, bolsas, exaustão. Lembro-me de sentar à mesa da cozinha com a carta de auxílio financeiro, mãos trêmulas. Por que Derek tinha tudo pago e eu não? Perguntei. Meu pai nem levantou os olhos do laptop. Estamos em uma posição financeira diferente agora, disse. Você entende? Eu entendia muito, só não o que ele pensava. Derek se formou sem dívidas. Eu, enterrada em $40.000 de empréstimos. E então veio a vida adulta. Derek conseguiu um emprego imediatamente na empresa do meu pai, começando com cerca de $50.000. Caminho profissional traçado como um tapete vermelho. Em 5 anos, ele já era diretor de vendas ganhando 6 dígitos. Eu me tornei professora de biologia no ensino médio. Amo meu trabalho, mas amor não paga contas nem empréstimos estudantis. Meu salário inicial era $38.000, e subia lentamente, dolorosamente. Derek comprou sua primeira casa aos 26 anos. Meus pais fizeram uma grande festa de inauguração e deram a ele um cheque de $10.000 para móveis. Quando comprei minha pequena casa de 3 quartos com meu namorado, Adam, aos 31, meus pais vieram com uma planta em vaso. É aconchegante, disse minha mãe, como se estivesse avaliando uma casa de bonecas. Adam percebeu antes de eu realmente aceitar. Seus pais deram $10.000 ao Derek, ele disse depois, enquanto comíamos comida para a viagem em cima das caixas da mudança. Eles queriam ajudá-lo a se instalar, respondi. Mari, desculpe, Irma, disse-lhe gentilmente. Passamos 2 meses juntando cada centavo para poder comprar esta casa. Isso não te incomoda nem um pouco? Não, estamos bem, menti. Não era sobre ajuda. Era sobre hierarquia. Depois vieram os filhos. Quando Derek e sua esposa, Jen, tiveram o primeiro filho, Mason, meus pais compraram um quarto inteiro para ele. Caminhão cheio de móveis novos, gadgets caros, aquele tipo de decoração que influenciadores do Instagram exibem. 2 anos depois, quando eu tive minha filha Zoe, meus pais trouxeram uma caixa de roupas usadas que guardaram de Mason, além de uma cadeira alta de segunda mão de um brechó. Bebês crescem rápido, disse minha mãe.
Não adianta comprar novo. Quando tive meu filho, Léo, repetiram o padrão, mais bares desbotados, brinquedos quebrados de bazares. Para então, Derek e Jen já tinham uma casa maior, 2 carros novos e férias anuais no Havaí. Meus pais financiaram grande parte disso, ajuda na entrada, dinheiro para babá, e empréstimos que nunca precisaram ser pagos. Cada aniversário, cada feriado, a diferença ficava mais evidente. As festas de Mason tinham pula-pula, buffet e presentes de $500 dos meus pais. Os aniversários de Zoe eram doces, pequenos, caseiros, e os presentes dos meus pais somavam talvez $75. Quando uma vez eu comentei cuidadosamente, minha mãe não hesitou. Bem, Derek e Jen têm padrões mais altos, disse ela. Não queríamos que Mason sentisse que seus presentes não eram especiais. Como se Zoe não merecesse ser especial. Como se Léo não merecesse alegria. Ainda assim, engoli a dor. Disse a mim mesma que estava imaginando coisas. Que não valia a pena lutar por justiça. Então veio novembro. As horas de trabalho de Adam foram cortadas de tempo integral para 30 horas por semana porque a clínica estava com problemas de repasses de seguros. Perdemos quase $800 por mês. Para nós, era muito. Não tivemos escolha a não ser pegar o dinheiro que havíamos guardado para o Natal e usá-lo para pagar contas. Decidimos fazer um Natal simples, 1 ou 2 presentes pensados para cada criança. Então, no dia 5 de dezembro, minha mãe ligou. Irma, querida, disse com aquele tom suave e pesado que usava para más notícias que ela mesma causava. Não poderemos comprar muitos presentes este ano. O dinheiro está curto. O bônus do seu pai foi menor. Tudo bem, disse, mantendo a voz leve. Zoe e Léo vão entender. Estou tão aliviada que você está sendo razoável, disse ela. Algumas famílias são tão exigentes, mas sei que você entende. Naquela noite, contei a Ada. Eles não vão dar presentes este ano. O bônus do seu pai foi menor. Adam parou no meio da lavagem, a esponja pingando. Seu pai ganha mais de $200 mil por ano. O bônus dele foi menor? Eu repeti, fraca. Mari, Irma, ele se corrigiu suavemente. O bônus dele provavelmente é maior que todo o seu salário. Eu sei, sussurrei. Está tudo bem. Mas o olhar nos olhos dele dizia que ele sabia exatamente o que estava por vir. Na manhã de Natal. Céu nublado, ar frio, Zoe e Léo com roupas de liquidação, cartões feitos à mão nas mãos. Chegamos à casa dos meus pais em Folsom. O BMW de Derek já brilhava na entrada. Entramos e então eu vi. A árvore de Natal não estava rodeada de presentes. Ela estava engolida por eles. Caixas profissionalmente embrulhadas, sacolas de grife, embalagens de tecnologia com acabamento brilhante que grita caro. Pelo menos 20 ou 30 presentes, talvez mais. E, lá no fundo, escondidos quase envergonhadamente, estavam 2 pequenos presentes em papel simples e barato. Reconheci a caligrafia da minha mãe neles. Zoe e Léo. A mão de Ada encontrou a minha. Seu aperto se tornou firme como ferro. Abrir os presentes foi ainda pior. Os filhos de Derek desembrulhavam iPads, um PlayStation, jaquetas North Face, drones, sapatos de grife, bonecas American Girl, presentes de milhares de dólares. Meus filhos ganharam um livro de colorir e uma caixa de lápis de cor. Presentes de $18 dos avós que alegavam não poder comprar presentes este ano. Meu pai se aproximou e bateu no meu ombro. Bastante coisa para as crianças, hein? Disse, orgulhoso, apontando para a montanha de presentes. Ele queria dizer os filhos de Derek. Desculpe não podermos fazer mais por Zoe e Léo, acrescentou. Os tempos estão difíceis, você entende. E foi isso, a rachadura final. Precisamos ir, disse. Todos olharam surpresos. Mamãe protestou sobre o almoço, mas eu balancei a cabeça. Ada já sabia como seria. Pegou nossos casacos sem dizer uma palavra. Saímos rapidamente, em silêncio. No carro, Zoe segurava o livro de colorir no colo. Léo abraçava os lápis. 5 minutos se passaram antes de Léo sussurrar.
Por que vovó e vovô não compraram presentes para a gente como fizeram para Harper e Caleb? A gente fez algo de errado? Adam respirou fundo. Engoli em seco, sentindo a garganta queimar. Não, querido, disse. Vocês não fizeram nada de errado. Então por quê? Ele perguntou. Eu não sabia como explicar favoritismo a uma criança de 5 anos. Não sabia como justificar crueldade disfarçada de tradição. Então eu apenas disse, não sei. Zoe abriu o livro de colorir lentamente e disse baixinho, tudo bem, Léo. A gente pode colorir todas as páginas. Vai ser divertido do mesmo jeito. Os olhos dela brilhavam. Ela estava tentando proteger o irmão mesmo enquanto se machucava. Aquele momento, com o livro de colorir barato entre suas pequenas mãos, foi quando algo dentro de mim mudou. Pela primeira vez na vida, percebi que não iria mais me calar. Quando chegamos em casa, o céu já estava escuro. Aquele cinza pesado de dezembro que faz tudo parecer mais frio. Adam carregou as crianças para dentro enquanto eu pegava a pequena sacola de presentes que havíamos trazido. Zoe e Léo foram direto para a sala, onde as luzinhas que penduramos mais cedo brilhavam suavemente ao redor da TV. Adam se agachou ao lado deles. Quem quer chocolate quente? Perguntou, esforçando-se para parecer alegre. Eu, respondeu Léo instantaneamente. Zoe apenas assentiu. Fizemos o possível para remendar o dia. Chocolate quente com marshmallows extras, filmes de Natal, cabanas de cobertores, os presentes que havíamos comprado para eles, cuidadosamente escolhidos, significativos, que realmente se tornaram os pontos altos do dia. Zoe gritou de alegria ao desembrulhar o kit de ciências. Mãe, esse é o que muda a cor dos cristais. Léo se jogou no kit de escavação de dinossauros como se estivesse esperando meses por isso. Posso cavar ossos na areia de verdade. A alegria deles acalmou um pouco a dor. Mas enquanto brincavam, eu não conseguia tirar da cabeça a árvore da casa dos meus pais, os montes de presentes, os dois simples no fundo, o olhar de Adam quando percebeu que eu acreditava na história deles. Quando colocamos as crianças para dormir, as canecas de chocolate quente estavam vazias e a casa estava silenciosa novamente. Adam e eu nos sentamos no sofá sob o brilho suave das luzes de Natal. Nenhum de nós falou de início. Finalmente, ele perguntou, você está bem? Não, respondi. Sem desculpas, sem amenizar, apenas a verdade. Não posso fingir que isso não aconteceu. Não desta vez. Ada segurou minha mão. Eu sei. Estava esperando você dizer isso. A voz dele não era arrogante nem triunfante, apenas aliviada, como alguém que observa a tempestade passar depois de muitos falsos alertas meteorológicos. Peguei meu celular, mais por hábito do que intenção. Mas quando a tela acendeu, vi o grupo de família, silencioso, ainda o mesmo que Derek e Jen usaram para se gabar dos melhores avós do mundo. O comentário da minha mãe ecoou na minha mente, tudo pelos nossos preciosos netos. Zoe e Léo nem existiam nessa frase. Abri a galeria de fotos. Lá estava. A foto que tirei ao entrar na sala dos meus pais. A montanha de presentes, as marcas famosas, as embalagens brilhantes. No canto, os 2 minúsculos presentes para meus filhos. E outra foto, Zoe e Léo no sofá, agarrando um livro de colorir e lápis de cor enquanto o primo estava cercado por pilhas de presentes abertos. Minha garganta se apertou. O contraste era brutal, inegável, irrefutável. Irma? Adam perguntou suavemente. Preciso dizer algo, respondi. Tem certeza? Ele perguntou. Uma vez dito, não tem como voltar atrás. Estou cansada de me desfazer por eles. Abri o grupo de chat. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Obrigada, mãe e pai, por explicarem que os tempos estão difíceis e que não puderam comprar presentes este ano. As crianças entendem. Nós entendemos perfeitamente agora. Curto, direto, verdadeiro. Anexei as 2 fotos. Meu polegar pairou sobre enviar. Por um momento, hesitei. 34 anos de silêncio aprendido, lutando pela sobrevivência. Mari, desculpe, Irma, disse Adam baixinho, colocando a mão firme sobre meu joelho. Você tem o direito de falar a verdade. Apertei enviar.
A mensagem foi entregue instantaneamente, vista por todos. Não respirei por um segundo. A primeira resposta veio exatamente 2 minutos depois. Derek, que diabos você está fazendo? Depois, mãe, Irma, apague isso agora. Totalmente inapropriado. Pai, me ligue imediatamente. Então, Jen, você está arruinando o Natal de todo mundo. Eu não respondi. Não apaguei nada. Silenciei o chat e coloquei o celular virado para baixo na mesa de centro. Ada exalou. Como você se sente? Balancei a cabeça devagar, como se meu estômago estivesse na garganta e também mais leve. Esse é o peso da honestidade, disse ele. Fomos para a cama. Pela primeira vez em anos, adormeci sem ensaiar as desculpas dos meus pais na cabeça. Na manhã seguinte, Ada me acordou gentilmente. Irma, sussurrou. Seu celular está explodindo. Pisquei contra a luz do sol entrando no quarto. Quando peguei o celular, a tela de bloqueio mostrava uma parede de chamadas e notificações perdidas, 47 chamadas perdidas, mais de 60 mensagens de texto, e então algo diferente. Uma mensagem da recepcionista do escritório do meu pai, Brenda. Irma, aqui é a Brenda do escritório do seu pai. O Sr. Peterson, seu chefe, precisa falar com ele imediatamente sobre um problema nas redes sociais. Você sabe do que se trata? Meu coração afundou. Não, sussurrei. Não, não, não. Como isso saiu do grupo de chat? Adam me passou o celular dele. Olhe. Minha respiração falhou. Alguém havia compartilhado os screenshots no Facebook. Alguém chamado Michele Torres, que trabalhava no RH da empresa do meu pai. Ela postou publicamente as imagens com a legenda: "Este é o tipo de valores familiares que nossa alta administração pratica. Favoritismo, desigualdade, hipocrisia, repugnante." Por baixo, centenas de comentários, milhares de compartilhamentos. Grupos de pais de Sacramento estavam repostando aquilo sem parar. Meu pai trabalhava para uma empresa que se gabava constantemente de justiça, igualdade e cultura inclusiva. E agora toda a internet estava refletindo isso para ele. Meu telefone tocou. Derek. Deixei tocar. Tocou de novo, e de novo. Adam olhou para mim. Você não precisa atender, ele disse, mas eventualmente eu atendi. O que diabos você fez? Derek gritou assim que a linha se conectou. O chefe do pai ligou para ele às 7 da manhã. O RH está envolvido. Ele pode ser suspenso. Por causa do seu pequeno drama, Derek? Eu não vazei nada, disse. Postei no grupo da família. E alguém fez print. Por que você postaria algo assim em primeiro lugar? Porque é a verdade. Você está detonando a carreira do pai por causa de alguns presentes de Natal. Não se trata de presentes, disse eu, com a voz de repente firme. É sobre 20 anos sendo tratados como se não importássemos. Você está sendo dramática, ele retrucou novamente. Diga isso para Zoe e Léo, falei calmamente. Diga a eles porque os primos recebem iPads e eles recebem um livro de colorir. O silêncio estalou na linha. Finalmente, Derek cuspiu, cresça. E desligou. Olhei meu reflexo na tela preta do celular. Algo dentro de mim havia mudado, endurecido, não em crueldade, mas em clareza. Sempre me ensinaram a entender. Agora, pela primeira vez, eu exigia ser entendida. Meu telefone mal havia esfriado quando voltou a tocar. Mamãe, ligando. Tocou de novo, até que eu atendi na quarta tentativa, me preparando. A voz dela veio afiada, tremendo. Não de tristeza, mas de indignação. Malin Barages, como você ousa nos humilhar assim? Humilhar eles. Não. Sentimos muito que as crianças tenham se machucado. Não. Não percebemos como parecia ruim. Nem isso. Vamos conversar. Apenas humilhação. Mãe, disse, você mandou meus filhos para casa com lápis de cor enquanto os filhos de Dererick abriam iPads, e depois disse que os tempos estavam difíceis. Isso não é a mesma coisa, ela retrucou. Seu pai e eu tínhamos um orçamento este ano. Para quem?
Perguntei secamente. O seu orçamento para os filhos de Derek foi de $3.000. Seu orçamento para os meus foi de 18. A respiração dela engasgou, como se não acreditasse que eu havia dito o número em voz alta. Derek e Jen têm padrões mais altos, rebateu. Eles estão acostumados com coisas melhores. Não queríamos que os filhos deles se sentissem decepcionados. E Zoe e Léo, minha voz falhou. Eles podem se sentir decepcionados. Eles são mais novos, ela insistiu. Ainda não entendem o valor. Zoe tem 7 anos, disse eu. Harper tem 6. Eles têm apenas 1 ano de diferença. Silêncio. Pela primeira vez em toda a conversa, minha mãe não tinha uma desculpa pronta. Mas ela se recuperou rápido. Se seu pai perder o emprego por causa disso, disse, com a voz gelada, eu nunca vou te perdoar. Lá estava. Nem medo pelo bem-estar do pai, nem arrependimento por machucar meus filhos, apenas puro e cru ressentimento. Senti algo dentro de mim se firmar, encaixar no lugar. Se o pai perder o emprego, disse calmamente, é por causa do comportamento dele, não porque eu expus. Não ouse transformar isso em algo sobre nós. Você sempre teve inveja do Derek. Não tenho inveja, interrompi, calma e mortalmente firme. Estou exausta. Ela puxou o ar com força. Você está destruindo esta família. Não, disse. Você destruiu quando nos ensinou que uma criança importava e a outra não. Ela arfou como se eu tivesse dado um tapa. Não posso falar com você quando você está assim, disse, e desligou. Coloquei o telefone lentamente sobre a mesa como se fosse algo frágil. Ada apareceu na porta, secando as mãos com uma toalha de cozinha. Sua mãe? Sim. Quão ruim foi? Olhei para ele tentando formar palavras, mas a garganta estava pesada. Não parecia nem que ela estava falando sobre Natal, disse. Parecia que estava falando sobre décadas. Adam veio se sentar ao meu lado, entrelaçando minhas mãos nas dele. Você finalmente disse em voz alta o que eles fizeram você sentir a vida inteira, disse-lhe suavemente. Isso é enorme, aterrorizante e tardio. Um suspiro trêmulo escapou de mim. Mas estou com medo, admiti. Eu sei, disse ele. Mas você não está errada. Ao meio-dia, a situação havia ultrapassado o drama familiar e se transformado em uma crise completa. Finalmente, meu pai ligou. A voz dele estava fria, controlada, assustadora. Irmã, disse. Você tem ideia do que fez? Engoli em seco. Pai, eu não tinha. Fui suspenso, ele cortou. Enquanto a investigação acontece. As palavras me atingiram como um soco. As screenshots circulando pela empresa, continuou, um tremor finalmente escapando. O RH afirma que meu comportamento, meus valores pessoais, podem contrariar a cultura da empresa. Pai, eu não vazei nada, disse. Isso não importa, explodiu ele. Por que você postaria algo assim em primeiro lugar? Por causa do quê? Presentes? Não se trata de presentes, disse eu, tremendo. É sobre 20 anos de favoritismo. É sobre como você trata meus filhos. Ah, pare com isso, ele retrucou. Você sempre teve inveja do Derek, inveja do sucesso dele, inveja da vida que ele construiu. Algo frio e definitivo caiu no meu peito. Pai, sussurrei. Eu me tornei professora. Amo o meu trabalho. Amo ajudar os alunos. Não me arrependo disso. Bem, você fez essa escolha, disse-lhe de forma displicente. Mas não pode esperar ter o mesmo estilo de vida de alguém que fez escolhas melhores de carreira. Escolhas de carreira melhores, filho melhor. Meus pulmões se apertaram. Então eu disse lentamente, então, porque me tornei professora, meus filhos merecem menos. Eu nunca disse isso. Você não precisava dizer, respondi. Você mostra isso a cada feriado, cada aniversário. Cada vez que dá o mundo para os filhos do Derek e um livro de colorir para os meus. Silêncio. Um silêncio longo e sufocante. Você vai se desculpar? Ele finalmente perguntou. Por quê? Minha voz estava calma. Por arruinar minha carreira.
Eu não arruinei nada, disse. Você fez isso sozinho. Mais um instante de silêncio. Então ele disse a frase que destruiu qualquer ilusão que eu ainda tivesse. Certo. Se você quer jogar fora sua família por algo tão mesquinho, boa sorte, mas não volte rastejando quando perceber que exagerou. E ele desligou. Assim, simplesmente. Fiquei sentada, telefone na mão, coração batendo forte nos ouvidos. Adam se ajoelhou à minha frente. Irma, o que ele disse? Olhei para ele, com os olhos ardendo. Ele acha que eu arruinei a vida dele, sussurrei. E ele não se importa que arruinou a minha por anos. Adam me envolveu em seus braços antes mesmo que o soluço saísse do meu peito. Enterrei o rosto em seu ombro e chorei mais do que havia chorado em anos. Chorei por Zoe, por Léo, pela garotinha que eu fui, sempre tentando ganhar migalhas de afeto, e pela mulher que finalmente percebeu que não precisava. Pelo resto do dia, meu telefone vibrou sem parar. Parentes distantes, primos, antigos amigos da família, alguns furiosos, tira a postagem do ar. Peça desculpas. Isso é embaraçoso para todos. Alguns, surpreendentemente solidários, nós já esperávamos isso. Você sempre foi tratada diferente. Bom para você por se posicionar. Uma mensagem me atingiu mais forte que todas. Minha tia Lisa. Irma, eu vi seus pais favorecerem Derek por anos. Sinto muito por nunca ter dito nada. Você não merecia isso. Fiquei com essa mensagem por um longo tempo. Parecia que alguém finalmente acendeu a luz em um quarto onde vivi minha vida inteira. Um quarto que eu nem percebia que estava escuro até que deixou de estar. Os próximos 3 dias pareceram como se alguém tivesse inclinado o mundo de lado. Meu telefone não parava de vibrar. Adam finalmente colocou no modo não perturbe e o deslizou para o armário da cozinha, só para que eu pudesse respirar. No dia 29 de dezembro, o inevitável aconteceu. Meu pai foi demitido. Não suspenso, não silenciosamente remanejado. Demitido. A empresa completou sua investigação interna e encontrou um padrão de decisões tendenciosas que se estendia por anos, não apenas em relação aos funcionários, mas também a estagiários, contratados e promoções dentro da equipe. Meus screenshots não haviam arruinado a carreira dele. Eles apenas expuseram algo que já estava lá. Adam e eu estávamos sentados à mesa, comendo metade de panquecas frias com Zoe e Léo, quando Derek ligou. Adam viu o número e fez o gesto de não atenda. Mas eu atendi. Como você pôde? Derek exigiu, sem um olá, sem pausa. O pai está devastado. A mãe mal está comendo. Você arruinou tudo. Derek, disse calmamente. Eu não fiz o pai demonstrar favoritismo. Eu não fiz ele tratar os funcionários de forma diferente. Eu também não fiz ele nos tratar de forma diferente. Ah, chega dessa baboseira, ele cuspiu. Isso é sobre sua inveja. Você não suportava que o pai me ajudasse mais. Não é sobre isso, disse eu. O ponto é que meus filhos foram humilhados. Então você destruiu a vida do pai por causa de um livro de colorir e alguns lápis de cor? Não, respondi. Eu destruí meu silêncio. Você sempre se faz de vítima, Derek zombou. Eu havia ouvido essa frase durante toda a minha infância. Na época, era uma arma. Mas agora, não sou a vítima, disse calmamente. Sou mãe, e protegi meus filhos. Houve uma longa e feia pausa. Então Derek sibilou, acabou. E desligou. Fiquei olhando para a tela em branco e, pela primeira vez na vida, não senti vontade de correr atrás dele. Meus pais não ligaram. Não mandaram mensagem. Nenhuma palavra. Ada ficava checando como eu estava a cada hora, como se eu fosse um copo de vidro deixado perto demais da borda do balcão. Mas eu não estava quebrando. Eu estava me acomodando na verdade, nos limites, no meu próprio valor. Os dias que se seguiram trouxeram algo que eu não esperava, mensagens de desconhecidos. Obrigada por se posicionar. Meus pais fizeram o mesmo comigo. Sua história me fez perceber que não estou sozinho. Isso aconteceu com meus filhos também. Sinto muito. Pessoas do meu distrito escolar,
pais dos meus alunos, mães de grupos locais, professores, enfermeiros, um barista do Starbucks perto da clínica de Ada. História após história, após história. Milhares de pessoas que viveram versões do que eu vivi. Chorei lendo todas, não porque me sentisse sozinha, mas porque, pela primeira vez, não estava. Janeiro chegou. As horas de Adam voltaram ao normal. Nos estabilizamos financeiramente. Zoe parou de perguntar se a avó tinha ligado. Léo parou de perguntar se Harper e Caleb queriam brincar. Crianças se curam de formas que os adultos não conseguem. Numa noite tranquila no início de fevereiro, depois que as crianças dormiram, abri meu laptop para checar e-mails. E lá estava, um e-mail da mãe. Sem assunto, apenas. Irma, seu pai e eu estamos em terapia. Estamos tentando entender o que fizemos de errado. Sem pressão para responder. Estamos apenas tentando refletir. Mãe. Fiquei olhando para a tela. A velha versão de mim, obediente, compreensiva, teria respondido imediatamente. A nova versão fechou o laptop. Que eles reflitam. 3 semanas depois, chegou um segundo e-mail. Mais longo, mais cru, diferente. Irma, nossa terapeuta me ajudou a ver coisas que eu nunca quis olhar. Nós demos tratamento preferencial ao Derek porque isso nos fazia sentir bem-sucedidos como pais. Você escolheu uma carreira que nos obrigou a confrontar nossas próprias falhas e medos. Isso não foi justo com você e foi cruel com seus filhos. Sinto muito, não apenas em palavras, mas de uma forma que te faz querer mudar toda a sua vida. Eu entendo se o perdão não for algo que você consiga dar agora, mas espero que um dia possamos consertar isso. Mãe, eu li a mensagem 2 vezes, depois uma terceira vez. Adam me observava atentamente. Você não deve nada a eles, ele disse. Eu sei, respondi. Mas talvez este seja o primeiro passo. No início de março, minha mãe enviou outro e-mail. Não para se defender, não para se justificar, mas para perguntar. Podemos nos encontrar? Só você e eu. Um café. Sem pressão. Pensei na pergunta de Zoe, por que eles não nos deram presentes como Harper e Caleb e Léo? Fizemos algo de errado? Pensei em 34 anos de mágoa engolida e disse sim. Nos encontramos em um Starbucks perto do meu trabalho. Minha mãe parecia menor de algum jeito, cansada, humana. Quando me viu, não correu para me abraçar. Ela esperou. Obrigada por me encontrar, disse calmamente. Sentamos. O silêncio se estendeu entre nós. Não era desconfortável, apenas honesto. Ela finalmente falou. Agora eu vejo, sussurrou. Tudo. O favoritismo, as desculpas, o dano. Engoli em seco. Fizemos o Derek se sentir como o sol, continuou. E fizemos você se sentir como uma sombra. Essa frase quebrou algo dentro de mim. Ela respirou fundo, com dificuldade. Não posso desfazer o que fizemos, disse. Mas quero fazer melhor, não apenas com você, mas com Zoe e Léo. Assenti devagar. O que significa fazer melhor para você? Perguntei. O que quer que você me diga, precisa se parecer com isso, ela disse. O que for necessário. Seus olhos estavam úmidos. Não era algo performático, nem defensivo, apenas real. Pela primeira vez em anos, me permiti acreditar nela. Não completamente, mas o suficiente para tentar. 2 meses depois, após terapia e comunicação lenta e cuidadosa, ambos os meus pais perguntaram se poderiam ver as crianças. Adam e eu conversamos sobre isso, mas, no fim, perguntei a Zoe e Léo. Vovó e vovô querem nos visitar, disse suavemente. O que vocês acham? Zoe hesitou. Eles vão ser legais conosco desta vez? Sua pergunta quase me quebrou. Acho que eles estão tentando fazer melhor, respondi honestamente. Zoe assentiu. Ok, podemos tentar. Crianças são mais sábias que os adultos. Elas não esquecem, mas ainda esperam. O churrasco foi pequeno, simples, honesto. Meus pais chegaram com 2 pequenas sacolas.
Não eram presentes caros, mas pensados com carinho, um livro em capítulos que Zoe tinha pedido, um kit de dinossauros sobre o qual Léo falava há semanas. Nada chamativo, só escolhido com cuidado. Meu pai se ajoelhou na altura de Léo. Desculpe, disse calmamente. Por tudo. Léo olhou para ele, depois para mim, silenciosamente, verificando se podia aceitar. Assenti. Zoe mostrou à mãe o kit de ciências. A mãe ouviu, realmente ouviu, como se finalmente estivesse tentando conhecer a neta que deveria ter conhecido anos atrás. Quando se foram, meu pai me abraçou. Eu estava errada, ele sussurrou sobre tudo. Não consertou décadas. Não apagou o Natal, mas foi alguma coisa. E às vezes, alguma coisa é suficiente para recomeçar. Derek, porém, nunca pediu desculpas. Ele nos cortou completamente. Sua família celebra feriados separadamente agora. Meus pais nos visitam um fim de semana e Derek, no próximo. É estranho, triste, mas tranquilo, porque, pela primeira vez, meus filhos não são invisíveis. O livro de colorir da Zoe, o que ela ganhou no Natal, ela terminou em março. Guardou cada página. São preciosas, ela me disse. Porque você disse que famílias devem amar você pelo que você é, não pelo que recebe. Ela tem 7 anos. 7. E já entende o que me custou 34 anos dizer em voz alta. Se eu tivesse que escolher de novo entre proteger a imagem do meu pai ou proteger o senso de valor dos meus filhos, eu escolheria meus filhos todas as vezes. As semanas após o churrasco pareceram estranhas de uma forma que eu não sabia nomear. Não eram pacíficas, nem tensas, apenas desconhecidas. Pela primeira vez em toda a minha vida, eu não estava me preparando para a próxima pequena mágoa dos meus pais. Eu não andava pisando em ovos para manter a ilusão de que tudo estava bem. Não estava minimizando, racionalizando ou me contorcendo em nós para conquistar sua afeição. Pela primeira vez, eram eles que caminhavam com cuidado, escolhendo as palavras, fazendo perguntas, pedindo desculpas quando erravam. No começo, eu não confiava nisso. A cura não acontece na velocidade de um pedido de desculpas, mas era um começo. Em uma manhã de sábado, em maio, eu estava fora regando o pequeno jardim que Zoe e Léo haviam plantado. Videiras tortas de tomate, 3 morangos teimosos e um girassol determinado a conquistar o universo, quando o carro da minha mãe entrou na nossa garagem. Zoe olhou para cima de sua regador. Vovó chegou, ela gritou, já correndo para a porta. Senti meu peito se aliviar, não com medo, mas com algo mais suave. Minha mãe desceu do carro, segurando uma sacola de papel pardo. O que é isso? Zoe perguntou. Minha mãe sorriu suavemente. Muffins caseiros. Fiz com menos açúcar porque sei que o Léo não gosta de coisas muito doces. Os menores detalhes, aqueles que ela nunca se lembrava antes, agora carregavam o peso do esforço. Léo espiou por trás das pernas de Ada. Oi, vovó, disse timidamente. Minha mãe se abaixou à altura dele. Eu senti sua falta, sussurrou. Os olhos de Léo se voltaram para mim. Assenti. Ele deu um passo à frente e deixou que ela o abraçasse. Parecia haver uma ponte sendo reconstruída, tábuas por tábuas. Dentro de casa, enquanto as crianças mostravam a ela seus últimos desenhos e descobertas do quintal, Ada me seguiu até a cozinha. O que você acha disso? Ele perguntou. Olhei para ele com sinceridade. Algo que eu aprendi a fazer apenas porque ele fez a honestidade parecer segura. Não sei, respondi. Mas não parece falso. Não, ele concordou. Parece que ela está tentando. Minha mãe não era perfeita. Meu pai definitivamente não era perfeito. Ainda havia um longo caminho pela frente, conversas que precisavam acontecer, erros que precisavam ser reconhecidos e limites que precisavam ser mantidos. Mas, pela primeira vez, eles estavam caminhando nessa estrada em nossa direção, em vez de nos pedir para correr atrás deles. Naquela noite, depois que minha mãe foi embora, Zoe entrou na sala segurando uma pilha de papéis. Mamãe, disse baixinho, olha. Ela abriu o livro de colorir, o barato que ganhou naquele horrível Natal. Mas, desta vez, ela o segurava de forma diferente. Não como uma ferida, mas como uma relíquia.
Terminei a última página, disse, e estive guardando. Folheou lentamente, cada página preenchida, cada linha colorida com cuidado, cada rasgo no papel cuidadosamente consertado com fita. Algumas cores eram vibrantes, outras borradas, mas nenhuma delas era pequena. Sentei ao lado dela. Por que você guardou tanto tempo? Perguntei. Ela deu de ombros com a simplicidade e sabedoria que as crianças carregam naturalmente. Porque me lembra do dia em que você finalmente se levantou por nós, disse de forma direta. Você disse que famílias devem tratar todos da mesma forma, até as crianças. Senti minha garganta se fechar. Agora é precioso, acrescentou, porque nós melhoramos depois disso. Melhor? Perguntei. Não perfeito, não consertado, mas melhor. Ela me entregou uma página, uma que ela havia colorido com rosas e azuis. Você pode ficar com esta? Perguntou. Assenti, incapaz de falar. Ela me abraçou levemente. Te amo, mamãe. Obrigada por nos escolher. E ali estava, o momento em que percebi toda a verdade. Eu não tinha destruído minha família. Eu havia reconstruído a parte que realmente importava. O verão chegou. O primeiro dia verdadeiramente quente de junho trouxe luz solar entrando pela cozinha, daquelas que fazem tudo parecer mais suave. Adam preparava o café enquanto as crianças corriam para dentro e para fora do quintal como abelhas hiperativas. Ele se apoiou no balcão e disse: Sabe, você escolheu o caminho difícil, Irma, mas escolheu o caminho certo. Olhei pela janela e vi Zoe perseguindo Léo com uma espada de plástico, os dois rindo como se o mundo nunca tivesse tentado apagar seu brilho nem por um segundo. Eu escolhi, disse baixinho. Porque escolher o silêncio teria ensinado algo a eles também. Teria ensinado que a injustiça é normal, que o amor tem favoritos, que o valor deles depende de quem o reconhece. Eu não podia deixar que isso fosse a herança deles. Em vez disso, meus filhos aprenderam outra coisa. Que o amor se levanta, que os limites importam, que mesmo quando parece aterrorizante, a verdade é um tipo de proteção. Não éramos mais a mesma família. Derek mantinha distância, nutrindo um rancor do tamanho da Califórnia. Meus pais se moveram mais gentilmente em nossas vidas, tentando em vez de presumir, ouvindo em vez de desconsiderar. E eu não era mais a segunda escolha silenciosa. Eu era uma mãe que escolhia a dignidade dos filhos acima de décadas de silêncio. Eu era uma mulher que compreendia seu próprio valor pela primeira vez, sem precisar que ninguém mais o confirmasse. O Natal viria de novo. Novas tradições surgiriam onde as antigas haviam apodrecido. Mas, não importa quantos anos passem, nunca esquecerei a verdade que Zoe me ensinou. Os melhores presentes que damos não são aqueles embrulhados em fitas e sacolas. São aqueles construídos com coragem, honestidade e a decisão de dizer basta. Meus filhos merecem o melhor.